Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Estamos iniciando a segunda parte do nosso estudo sobre São Pedro e o primado. Se na primeira parte nós enfocamos os aspectos bíblicos e teológicos acerca do primado, nessa segunda parte nós iremos enfocar nos testemunhos da Sagrada Tradição Apostólica acerca do primado de São Pedro. Vamos agora acessar os slides da aula. O primeiro testemunho da Sagrada Tradição que eu trago para vocês acerca do primado de São Pedro, ele vem de Santo Irineu de Leão, na Gália, da região de onde hoje se encontra a França. Santo Irineu faleceu no ano 200. E ele diz assim, ele traz a lista dos 12 primeiros papas do seu tempo. Ele diz assim: depois de ter fundado e edificado a igreja, os bem-aventurados apóstolos transmitiram a Lino o cargo do episcopado. Então, Lino foi o primeiro papa depois de São Pedro. Anacleto o sucedeu, segundo. Depois, em terceiro lugar, a partir dos apóstolos, é a Clemente que cabe o episcopado. Clemente, ele é citado em uma carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 3. E aí, Santo Irineu vai falar aqui de Clemente, ó. Ele tinha visto os próprios apóstolos, estivera em relação com eles, sua pregação ressoava-lhes aos ouvidos. Sua tradição estava presente ainda aos seus olhos. Aliás, ele não estava só. Havia em sua época muitos homens instruídos pelos apóstolos. A Clemente sucede a Evaristo Alexandre, em seguida Sisto, depois Telésforo, também glorioso por seu martírio, depois Higino, Pio, Aníceto, Sotero, Eleutério, em 12º lugar a partir dos apóstolos. É nesta ordem e sucessão que a tradição dada à igreja desde os apóstolos e a pregação da verdade chegaram até nós. E está aí uma prova muito completa de que é única e sempre a mesma a fé vivificadora que na igreja desde os apóstolos se conservou até o dia de hoje e foi transmitida na verdade. Então, importantíssimo esse testemunho de Santo Irineu de Leão, foi bispo de Leão, na Gália, na região que hoje é a França, porque ele descreve aí os 12 primeiros papas do seu tempo. E ele cita aqui como o terceiro papa, Clemente, conhecido na história da igreja como Clemente Romano, que ele escreveu até umas cartas aos Coríntios, nós vamos ver uma citação de uma carta dele aí mais à frente. E Clemente, ele era colaborador de São Paulo, ele era discípulo de São Paulo. E vocês podem observar isso em Filipenses capítulo 4, versículo 3, você vai ver lá citado Clemente. E Orígenes, que é um escritor cristão do século II, ele dá testemunho disso. Também Eusébio de Cesareia, escritor cristão também do século III, que escreveu a história eclesiástica, a história da igreja até do início até o século III. Eusébio de Cesareia também dá testemunho de que o Clemente citado lá por São Paulo é este Clemente Romano, terceiro papa da igreja. São Cipriano foi bispo de Catargo e Marte. Ele escreveu uma obra chamada A Unidade da Igreja. Essa obra, ela data do ano de 251. E ele dizia: quem presta atenção a estes ensinamentos não precisa de longo estudo, nem de muitas demonstrações. A prova da nossa fé é fácil e compendiosa. Assim fala o Senhor a Pedro: eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos infernos não a vencerão. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado também nos céus.
E tudo que desligares na terra será desligado também nos céus. Aí ele cita Mateus 16, 18, 19. E aí ele vai explicar. Sobre um só edificou a sua igreja. É verdade que os demais apóstolos eram o mesmo que Pedro, tendo recebido igual parte de honra e de poder. Mas a primeira urdidura começa pela unidade, a fim de que a igreja de Cristo aparecesse uma só. É verdade que os demais apóstolos eram o mesmo que Pedro, mas o primado é conferido a Pedro para que fosse evidente que há uma só igreja e uma só cátedra. Todos são pastores, mas é anunciado um só rebanho que deve ser apacentado por todos os apóstolos em unânime harmonia. Aquele que não guarda essa unidade, proclamada também por Paulo, poderá pensar que ainda guarda a fé? Aquele que abandona a cátedra de Pedro, sobre o qual foi fundada a igreja, poderá confiar que ainda está na igreja? Aí a citação da sua obra aí, a unidade da igreja. São Cipriano de Catargo, bispo, foi martirizado também. Nessa obra aí do ano de 251, já fazia essa interpretação aí da citação de Mateus, já ensinava isso aos cristãos. Nessa obra ele vai comparar a túnica de Cristo, a túnica que foi repartida, que foi sorteada entre os lançaram a sorte sobre a túnica de Cristo, os soldados ali no momento em que Cristo foi crucificado. A túnica, ela não tinha costura, era inconsútil. Então, São Cipriano compara essa túnica de Cristo, que não tinha costura, com a unidade da igreja. Por isso que ele vai dizer que a primeira urdidura tem a ver com tecer um pano. Começa pela unidade, a fim de que a igreja de Cristo permanecesse uma só. Então, testemunho aí antigo, mostrando o primado de São Pedro e a unidade da igreja representada em Pedro. São João Crisóstomo, falecido no ano de 407, bispo de Constantinopla, ele dizia: Pedro, na verdade, ficou para nós como uma pedra sólida sobre a qual se apoia a fé e sobre a qual está edificada a igreja. Tendo confessado ser Cristo o Filho de Deus vivo, foi-lhe dado ouvir: sobre esta pedra, a da sólida fé, edificarei a minha igreja. Tornou-se, enfim, Pedro o alicerce, firmíssimo e fundamento da casa de Deus, quando, após negar a Cristo e cair em si, foi buscado pelo Senhor e por ele honrado com as palavras: apacenta as minhas ovelhas. Essa citação de São João Crisóstomo é magnífica. Ela faz a perfeita união entre o momento em que Pedro confessa que Cristo é o Filho de Deus vivo e, após isso, ele recebe a missão de ser essa pedra, esse alicerce, esse fundamento, recebe o poder das chaves, o poder de ligar e desligar, e une aquela passagem também já depois da ressurreição, em que Cristo confirma que Pedro deve apacentar suas ovelhas, depois que ele responde por 3 vezes: tu me amas, tu me amas, tu me amas, e Pedro confirma e recebe essa missão: apacenta as minhas ovelhas. Então é perfeita essa citação de São João Crisóstomo, já do ano falecido em 407. Então você vê isso é a tradição apostólica da igreja, aquilo que os primeiros cristãos acreditavam, pregavam e ensinavam. Santo Agostinho, falecido em 430, foi bispo de Hipona. Ele escreveu: considerando as suas propriedades naturais, era por natureza um homem. Estava falando de Pedro. Por graça, um cristão. Por graça mais abundante, um apóstolo. O primeiro dos apóstolos. Santo Agostinho diz claramente aqui, que São Pedro era o primeiro dos apóstolos. Mas Cristo disse a Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Em virtude dessas palavras, Pedro passou a representar a Igreja Universal, que neste mundo é sacudida por toda espécie de provações.
até hoje, viu, Santo Agostinho? Contudo, não desaba, porque está alicerçada sobre a pedra de onde Pedro recebeu o nome. Então, sem palavras para acrescentar algo ao que Santo Agostinho diz aqui sobre Pedro e o primado. Inácio de Antioquia, um dos primeiros escritores cristãos, falecido no ano de 107, foi bispo de Antioquia, foi discípulo de São João Evangelista, escreveu 7 cartas às igrejas, enquanto ele era conduzido para Roma para ser martirizado. Ele foi preso pelo Império Romano por não renegar a sua fé em Cristo. Isso ele já tinha mais de 80 anos e foi conduzido a Roma. Nessa viagem para Roma, ele escreveu 7 cartas. Em uma dessas cartas, a carta aos esmirnenses, era uma comunidade de Esmirna, é a primeira vez que aparece a palavra Igreja Católica em uma carta escrita pelos primeiros, por um escritor cristão. Primeira vez que aparece nessa carta aos esmirnenses. Agora aqui é uma carta que ele escreveu aos romanos, durante essa viagem aí, para ser martirizado. Ele disse: Inácio, a igreja que preside na região dos romanos, digna de Deus, digna de honra, digna de ser chamada feliz, digna de louvor, digna de sucesso, digna de pureza, que preside ao amor, que porta a lei de Cristo, que porta o nome do Pai. Eu a saúdo em nome de Jesus Cristo, o Filho do Pai. O que tem de interessante aqui, nesse prólogo da carta de Inácio de Antioquia aos romanos, essa citaçãozinha aqui que ele diz aqui, ó, falando da igreja de Roma, que preside ao amor. Então, desde o início, ele morreu em 107, foi discípulo de São João Evangelista, já reconhecia o primado da igreja em Roma, que preside ao amor, que porta a lei de Deus, ou seja, o bispo de Roma, o Papa, que tem o poder das chaves de ligar e desligar, é aquele que porta a lei deixada por Cristo. Outra citação aqui de Irineu de Leão, também na sua obra Contra as Heresias, ou Contra os Hereges, ele dizia da Igreja de Roma: com esta comunidade, Igreja de Roma, de fato, dada a sua autoridade superior de fundação, foi fundada por Pedro e Paulo, que inclusive foram martirizados em Roma, é necessário que esteja de acordo toda a comunidade, isso é, os fiéis do mundo inteiro. Nela sempre foi conservada a tradição dos apóstolos. Então, Irineu de Leão está dizendo, ó, na Igreja de Roma, dada a sua autoridade superior de fundação, todas as igrejas devem concordar com ela, porque nela sempre foi conservada a tradição que vem dos apóstolos, a tradição dos apóstolos. Clemente de Roma, aquele Clemente que foi colaborador de São Paulo, citado na carta de São Paulo aos Filipenses 4, versículo 3, que foi o terceiro Papa a partir de Pedro. Ele escreveu cartas aos Coríntios. Em uma dessas cartas, ele diz: se, porém, alguns não obedecerem ao que foi dito por nós, saibam que se envolverão em pecado e perigo não pequeno. Por que ele está dizendo isso? Porque ele era o Papa da época. Estava escrevendo aos Coríntios para resolver algum problema lá e exortando que eles obedecessem o que ele estava ensinando. Se, porém, alguns não obedecem ao que foi dito por nós, saibam que se envolverão em pecado e perigo não pequeno. Ou seja, concorde com o que a Igreja de Roma está dizendo, com o que o sucessor de Pedro está ensinando, porque ele recebeu esse poder das chaves, de ligar e desligar. Ele é essa cefas, essa rocha sobre a qual se ergue a igreja. E aí São Cipriano de Catargo, bispo de Catargo,
vai dizer sobre a Igreja de Roma, a cátedra de Pedro, ou seja, a cadeira de Pedro. A cátedra de Roma é a cadeira de Pedro, é a cátedra de Pedro. A cátedra de Roma é a cátedra de Pedro, a igreja principal de onde se origina a unidade sacerdotal, mostrando que a unidade vem justamente da cátedra de Pedro, da igreja estabelecida em Roma, onde Pedro é o seu bispo, sucessor. Aqueles outros que assumiram após Pedro a cátedra de Roma são sucessores de Pedro, mostrando aí o primado de Pedro. O historiador francês Daniel Hobbes. Daniel Hobbes foi um historiador da Academia Francesa de Letras. Escreveu uma obra monumental, A Igreja de Cristo, em 10 volumes. Essa citação aí é desse primeiro volume aqui. Cada livro tem aproximadamente 600 páginas, então dá mais ou menos 6.000 páginas de história. Uma das mais bem conceituadas histórias da igreja. Ele diz aqui: parece, portanto, estabelecido que desde os primeiros tempos, ou quando muito a partir do século II, a igreja inteira reconhece a Roma o primado, tanto de doutrina como de supervisão. Então já mostra que desde os primeiros séculos, ele faz uma ressalva, ou quando muito a partir do século II, já se reconhece o primado. E nós comprovamos isso aqui através dessas citações aqui dos primeiros escritores cristãos, dos primeiros padres da igreja. Agora a gente pode analisar um pouquinho o que o Concílio Vaticano II diz acerca do primado. Essas citações aí foram retiradas do Catecismo da Igreja Católica, que cita os documentos do Vaticano II. E o Catecismo ele é dividido em parágrafos para facilitar você encontrar as partes que deseja ler. Então, falando aqui do primado, eu selecionei aqui alguns parágrafos. Esse aqui, o 880, diz: Cristo, ao instituir os 12, instituiu-os à maneira de colégio ou grupo estável, ao qual propôs Pedro, escolhido dentre eles. Assim como, por disposição do Senhor, São Pedro e os outros apóstolos constituem um único colégio apostólico, de modo semelhante, o Romano Pontífice, sucessor de Pedro, e os bispos sucessores dos apóstolos estão unidos entre si. Então, aqui o catecismo ele demonstra que o bispo de Roma, no caso, atualmente o Papa Francisco, é o sucessor de Pedro. E os bispos de todas as dioceses do Brasil e do mundo são sucessores dos apóstolos. E eles estão unidos entre si. Parágrafo 881. Somente Simão, a quem deu o nome de Pedro, o Senhor constituiu em pedra de sua igreja. Entregou-lhe as chaves da mesma, instituiu o pastor de todo o rebanho. Porém, o munus de ligar e desligar, que foi dado a Pedro, consta também que foi dado ao colégio dos apóstolos, unido a seu chefe. Este ofício pastoral de Pedro e dos outros apóstolos faz parte dos fundamentos da igreja e é continuado pelos bispos, sob o primado do Papa. Então, isso mostra a unidade da igreja. Apesar dos bispos sucessores dos apóstolos terem também este poder de ligar e desligar, que foi dado a Pedro, este deve ser exercido em unidade com Pedro, unidade com o Papa. Diz aqui o parágrafo 882. O Papa, bispo de Roma e sucessor de São Pedro, não deixa dúvidas, bispo de Roma, sucessor de São Pedro, é o perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade. Por isso que Jesus disse a Pedro: apacenta os meus cordeiros. É o princípio da unidade. É o perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade,
quer dos bispos, quer da multidão dos fiéis. Com efeito, o pontífice romano, em virtude de seu munus, ou seja, de sua missão de vigário de Cristo, representante de Cristo, e de pastor de toda a igreja, possui na igreja pleno poder, poder pleno, supremo e universal. E ele pode exercer sempre livremente este seu poder. Logicamente que o poder do Papa, o poder dos bispos, ele deve ser visto na ótica do serviço. Outros documentos do Vaticano II vai explicar isso. É na ótica do serviço, não no poder de querer ser ditador ou dominar ou mandar, mas é o poder no serviço. O maior no reino dos céus é aquele que serve. Parágrafo 883. O colégio ou corpo episcopal não tem autoridade se nele não se considerar incluído como chefe o Romano Pontífice. Isso aqui para salvaguardar a unidade. Como tal, este colégio é também ele detentor do poder supremo e pleno sobre a igreja inteira. Todavia, este poder não pode ser exercido senão com o consentimento do Romano Pontífice. Então, isso mostra a unidade. Esse poder que os bispos têm deve ser na ótica do serviço em unidade com o Papa. E aí eu vou apresentar aqui daqui a pouco um testemunho histórico desse poder. Agora, antes disso, essa imagem aqui, nós vemos aqui um grupo de bispos brasileiros visitando o Papa Francisco. Esse tipo de visita é chamada de visita ad limina apostolorum, ou seja, a visita ao túmulo dos apóstolos. Nessa visita, os bispos conversam com o Papa, visita os túmulos, o túmulo dos apóstolos Pedro e Paulo para orar ali, rezar, conversa com o Papa, apresenta os problemas que existem nas suas dioceses, recebe o conselho do Papa. Então, mantém essa unidade da igreja. Em média, de 5 em 5 anos, os bispos, um grupo de bispos visita o Papa nessa visita chamada de ad limina apostolorum. E o fato histórico que eu ia mostrar aqui para vocês é esse, que no ano de 451, houve um concílio ecumênico na cidade de Calcedônia, perto de Constantinopla, que era a sede do Império Romano Bizantino. Nessa época estava tendo uma heresia chamada monoficista, ou monoficismo, que dizia que Cristo só tinha uma natureza, a natureza humana. Um monge chamado Eutix propunha essa heresia e estava começando a ganhar força na época, né? Então, para dirimir o erro, o Papa Leão Magno enviou ao patriarca de Constantinopla, que era o bispo de Constantinopla, uma carta que ficou conhecida na história como Tomus a Flaviano, onde ele deixa claro dogmaticamente que em Cristo há duas naturezas distintas, a humana e a divina, harmoniosamente existentes, na pessoa divina do Verbo encarnado. Ou seja, em Cristo há uma pessoa, a pessoa divina, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina, existindo de forma harmoniosa. Aí diz aqui, se Cristo não é certeiramente homem e verdadeiramente Deus, então a redenção não existiu. Por que a redenção não existiu? Porque Cristo encarna justamente para assumir a nossa natureza humana a fim de redimi-la. Por isso que o Verbo se fez carne. Et verbum carum factum est. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, para assumir a nossa natureza humana e, com isso, redimir essa natureza. E aí, quando o legado do Papa, ou seja, os representantes do Papa Leão Magno, que estavam lá no concílio, se não tivesse o representante do Papa no concílio, o concílio não valeria, não teria valor, porque não estaria em unidade com o bispo de Roma, aquele que preside, aquele que é a pedra, a unidade visível da igreja. Então, quando os bispos
Quando o legado do Papa leu lá no concílio essa carta, esse Tomos a Flaviano, os bispos aplaudiram e disseram: Pedro falou pela boca de leão. E a questão se encerrou. Então, aqui mostra o primado de São Pedro. Pedro falou pela boca de leão. E aí surge também aquela expressão: Roma locuta causa finita est. Roma falou, a questão se encerrou. Então, assim, a gente chega no fim dessa segunda parte do nosso estudo e no fim do nosso estudo. Logicamente que não citamos aqui tudo que fala sobre o primado de São Pedro, porque não seria viável nem possível. São essas citações apresentadas são algumas citações que eu recolhi e apresentei, mostrando aí o primado de São Pedro na tradição da Igreja. Então, quem tem dúvidas sobre a nossa fé, deve buscar, deve procurar. Com certeza você encontrará, porque Cristo disse: a verdade vos libertará. João 8:32. A verdade nos liberta. Então, busque o conhecimento. O próprio São Pedro, em 1 Pedro 3,15, diz que nós devemos estar preparados para apresentar as razões da nossa fé. Eu gostaria de mostrar aqui para vocês também, no finalzinho, já encerrando, essa obra de São Tomás de Aquino, chamada Catena Áurea. Significa, catena é uma corrente, áurea de ouro, não é uma corrente de ouro. Nessa obra, São Tomás de Aquino, ele pega todos os escritores cristãos dos primeiros séculos que ele conhecia e ele vai pegando as citações desses escritores sobre os trechos do Evangelho e colocando de forma harmônica. Ele escreveu essa obra por volta do final do ano de 1262, a pedido do Papa Urbano IV. E ele aqui reúne comentários de 57 autores gregos e 22 latinos, e alguns ainda desconhecidos na época. E aí ele vai citar esses autores comentando sobre as passagens do Evangelho. Então, nós podemos ver aqui, eu vou pegar aqui aquela passagem que fala de Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e vou escolher uma citação aqui, que não está aí, só como exemplo de que, pesquisando, buscando na tradição, a gente encontra mais fundamentos, não só esses que foram passados, mas muito mais. Por exemplo, São João Crisóstomo, homilia em Mateus, ele diz: em seguida, fala de outra honra dada a Pedro, quando acrescenta: eu te darei as chaves do reino dos céus. Que equivale a dizer: assim como o Pai te concedeu que me conhecesses, assim também eu tenho algo a lhe dar, isso é, as chaves do reino dos céus. São João Crisóstomo comentando aqui sobre aquela passagem de Mateus 16 e 18. Então, assim, nós chegamos ao final do nosso estudo. Quem não se inscreveu ainda no canal, peço que se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo, para que mais pessoas possam receber essa formação. E, no final, aqui eu apresento algumas referências bibliográficas, caso quem queira se aprofundar no assunto, pode procurar essas obras aí, que com certeza terá uma formação substancial sobre o primado de São Pedro. Peço que vocês orem por nós e nos vemos no próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vou fazer uma correção aqui a um ato falho que cometi quando falava do concílio de Calcedônia, concílio que combateu a heresia monofisista.
A heresia monofisista dizia que em Cristo havia apenas uma natureza, a natureza divina, ou seja, negava que em Cristo houvesse a natureza humana. E, por fim, o Papa Leão Magno envia sua carta, o Tomos a Flaviano, deixando claro que em Cristo há duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, de forma harmônica, unida à única pessoa do Verbo, a pessoa divina. Ou seja, em Cristo existe uma pessoa divina e duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina.